ou do teu Senhor? Os outros estão tudo fora. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Quando o pastor Freitas falou que nós ficaríamos responsáveis por essa igreja, eu lembrei da igreja de Filadélfia. Lembrei de um hino, né, que diz assim: Filadélfia, Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi. Filadélfia, Filadélfia, condenação não há em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Filadélfia, a expressão quer dizer amor fraternal, né? Claudão Lloyd Andrade, escritor da CJDB, ele chama Filadélfia como uma igreja do amor perfeito, né? E Filadélfia era uma igreja, era uma cidade, né, que ficava na Lídia, né, na Ásia Menor, cerca de 25 milhas do sudeste de Sais. Ela atualmente fica localizada na Turquia, né, mais precisamente ali da cidade de Alazeim, né? E ela é uma cidade próspera, mas contudo a Roma chegou e transformou ela em província, né, até que a Bíblia do Obreiro diz que era um povoado, né, de Filadélfia. Na verdade é uma cidade, mas foi transformada realmente em província. Mas veja só, uma província que tinha várias igrejas cristãs, mas também tinha igrejas muçulmanas, né, como também até hoje existe, né, e era uma igreja que Deus amava, né, igreja referência, né, para todos nós. E eu chamo a atenção também que a representação dela ali está do ano de 1700, a gente viu na última vez que o pastor colocou aqui para nós, a representação dela está entre 1700 e 1900. Então uma igreja que foi marcada ali pelos ensinos de John Wesley, pelos ensinos de grandes homens, grandes heróis da fé, e está aí a correlação dela exatamente com a igreja que ama a Cristo. Eu separei aqui o texto bíblico em 3 partes, são elogios, recomendações e também promessas. Deus começa falando à igreja do Senhor, a Filadélfia, dizendo que o anjo do Senhor, o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e também ninguém abre. Ele quer dizer que Deus está no controle daquela cidade. Deus é quem comanda aquela igreja de Filadélfia, e é assim que comanda também a nossa igreja. E ele diz: eu sei das tuas obras, que é exatamente o que ele fala para todas as igrejas. Mas ele começa: eis que diante de ti põe uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Nos elogios ele coloca uma porta aberta diante de nós. Muitos autores dizem que essa porta aberta é exatamente da evangelização, da anunciação da palavra do Senhor, da oportunidade da anunciação do evangelho do reino de Deus, né? E exatamente também por isso que essa igreja tinha várias igrejas, a cidade tinha várias igrejas ali, porque elas eram esmeradas em anunciar a palavra do Senhor. Tem poucas forças, tá? Essa pouca força não é espiritual, é em quantidade mesmo, né? Assim como Deus escolheram um povo não numeroso, que era o povo de Israel, eu não te escolhi porque você era numeroso, escolhi porque eu te amo. Jesus ama a igreja de Filadélfia, assim como também a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Guardaste a minha palavra. Está aí a diferença da igreja de Filadélfia, é porque ela amava a palavra do Senhor e guardava ela no seu coração, e era a expressão com que fez com que essa igreja fosse destaque ali e não recebesse nenhuma recomendação pejorativa. Ela não foi reclamada, Deus não reclamou dela, Deus não chamou a atenção, pelo contrário, faz elogios a essa igreja. Não negaste o meu nome, guarda a palavra, também não negaste o nome, a igreja amada de Deus. Exatamente por isso que ela guardava a sua palavra, não negaste o nome, que o Senhor guardou ela, inclusive dos religiosos da época, né? Lá existiam sinagogas, e eles eram perseguidos também pela religiosidade, como somos perseguidos hoje, mas pela sua destreza em guardar a palavra do Senhor.
eles se mantiveram firmes. A palavra do Senhor diz que Deus amava essa igreja, assim como ama a sua igreja, ama você e a mim. Perseveraste na minha palavra, né? Que só guardaste minha palavra e também se manteve nela. A manutenção da palavra do Senhor faz com que também guarda eles na hora da tentação. Esse guardar na hora da tentação não é na tentação. Há uma diferença entre aí a tentação dos dias que nós vivemos aqui, né? Com também da tentação no dia da tentação. A tentação é sobre a grande tribulação. A igreja de Odisseia, a igreja de Filadélfia não passaria e não passará pela grande tribulação. É uma promessa dada à igreja do Senhor, então também a nossa igreja, de que nós não passaremos pela grande tribulação. A nossa igreja, a igreja do arrebatamento de Cristo, e subiremos com Ele antes da grande tribulação. Então, guardar na hora da tentação, que venha sem demora. Ele promete a cada um de nós, também a igreja de Filadélfia, que venha sem demora. Recomendações: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Devemos guardar, sim, como a igreja de Filadélfia, guardar aquilo que nós temos. O que nós temos? O amor em Deus, a fidelidade para com Deus. Porque todos aqueles que amam o Senhor guardam os seus mandamentos, guardam a sua palavra. Promessas para todos, não só para a igreja de Filadélfia. Aquele que venceres, ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer escreverei o meu nome, o nome do meu Deus. E também ao que vencer eu escreverei o nome da cidade do meu Deus. E ao que vencer também eu escreverei o meu novo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja de Filadélfia representa a igreja contemporânea daqueles que amam o Senhor, a igreja que o Senhor escolheu, não a igreja local, mas aquela igreja que guarda a palavra do Senhor, que guarda os seus mandamentos. É você, igreja do Senhor Jesus Cristo. Permaneça-se fiel, guardando a palavra do Senhor, e você prosperará em Cristo para a glória do Senhor. Amém. Quanto tempo? Eu está puxando o saco, sabe que é teu pastor, né? Mas parabéns. O que os irmãos acharam?